noite a todos, obrigado pela presença. Eu sou Marco Casanova, filósofo, tradutor, autor, professor de filosofia da UERJ. Estou aqui uma vez mais com o professor Alexandre Cabral, que está sempre comigo aqui. E hoje nós vamos discutir esse tema, que é um tema bastante propício para o momento atual, que é sonhos, utopia e esperança. Né? Isso para que a gente possa, de alguma forma, falar de alguma coisa que não seja simplesmente próprio a esse momento negro, né, no qual nos encontramos a todos. Né? Então, que tem a possibilidade de convocar cada um de nós a pensar para além daqui. Né? Bom, eu vou começar, como sempre, então, comentando uma frase, que é uma frase da semana, né? Mais uma vez, uma frase dessas inacreditáveis que você escuta pelas vias as mais diversas e que, de alguma forma, sintetiza um pouco o que está acontecendo. Né? Eu fiquei pensando muito nisso antes de escrever o Insapiência Batráquia de hoje. Parece realmente que a máscara caiu, não é? Ou seja, se havia alguma dúvida de que o brasileiro médio ele é racista, xenófobo, que ele é sexista, homofóbico, que ele, de alguma forma, encerra em si toda essa gama infinita de preconceitos, né, que nos tornam tão questionáveis, abjetos, sórdidos. Né? A máscara caiu. Né? Estamos diante do espelho e a imagem não é bela, digamos assim. Né? Então, vou começar, uma vez mais, lendo aqui um comentário, uma frase da semana. Seguramente, integrante do grupo criminoso, em razão de sua raça, agia de forma extremamente discreta, os delitos e o seu comportamento, juntamente com os demais, causavam o desassossego e a desesperança da população, pelo que deve ser valorada negativamente. Legião dos anjos do inferno, criaturas da noite, habitantes do mundo ínfero, é enfim chegada a hora. Por muito tempo nos deixamos levar pelo relativismo e pela contestação da mais óbvia dimensão da verdade. Índole, caráter, modo de ser, essência, natureza. Todas essas são palavras que por muito tempo se deixaram suspender. Isso nos levou à mistura, à mixórdia, ao mistifório, à bagunça, à confusão. Já não se sabe mais o que é uma coisa e o que é outra. Não se sabe o que é homem e o que é mulher, o que é honesto e o que é criminoso, o que é preto, branco, pardo, mameluco, amarelo. Chega, então. Por decreto, decretemos. Preto é preto e, por conseguinte, em função de sua raça, um ser humano de índole má, pérfida, pecaminosa, criminosa. E isso dá desassossego e desesperança à população. Assim, não tardemos mais. Se for preto, que seja logo conduzido ao afastamento sumário do convívio social. Enquanto escrevo, um tremor quase epilético toma conta de minhas mãos e, qual Raskolnikov envergonhado, sinto uma vontade louca de me lançar no abismo infinito no qual desaparece toda a sujeira e sordidez humana. Por que certas ideias são alijadas como erros grosseiros? Por que determinadas posições têm o destino do museu ideológico das curiosidades abstrusas do passado humano? De maneira simples, podemos dizer, porque uma consideração mais detida e mais própria do problema revela de maneira inconteste a sua inconsistência, e mais do que isso, por vezes também a sua perversidade. Tratar anêmicos com sanguessugas, falar em geração espontânea para o surgimento de larvas em alimentos, tentar seguir a saída da alma pela glândula pineal, são peças de uma história dos equívocos humanos, em muitos casos simplesmente provocados por horizontes situativos que induziam necessariamente ao erro. Há, porém, o caso daquelas doutrinas claramente construídas para legitimar o preconceito e a suposta superioridade natural da classe, da casta, do grupo ao qual pertenciam os autores das teorias. O erro aqui não é simplesmente um efeito colateral de um campo observacional não controlado, mas antes a perspectiva orgânica de sustentação de um discurso de defesa
de posições que interessam, antes de tudo, a manutenção das idiosincrasias narcísicas dos grupos em questão. Eu não preciso ver uma foto de Lombroso para ter certeza de que ele não possuía os traços estruturais daqueles que ele descreve como detentores dos padrões fisionômicos dos criminosos. Assim como não preciso de nenhum tratado histórico refinado para ter a certeza cabal de que esses padrões também não possuíam nada em comum com o padrão médio de um italiano do norte no final do século XIX. Na mesma medida, é óbvio que, para um racista, um sexista, um xenófobo, seus privilégios de grupo não são simplesmente o resultado de uma gama enorme de violências que cunharam a gritos e sussurros a carne torturada das populações dominadas, subjugadas, sujeitadas, oprimidas, reprimidas, violentadas, aviltadas, que eles não chegam nem mesmo a ser privilégios. São destino divino. Naturalizar a ignomínia é a nossa especialidade ocidental desde tempos imemoriais. Agora alguém me pergunta se a juíza que disse a frase pantanosa que dá ensejo à presente reflexão é negra. Né? Claro que eu fui à internet para ver a imagem que era dela, não é? Mas só por curiosidade. Porque é óbvio que ela não é negra. Óbvio. Não é? A coisa mais óbvia do mundo. Não é? Por quê? Porque uma posição como essa não é uma posição defendida senão por interesses classistas. Não é? É claro que eu fui também ver a imagem do Lombroso. Mas quem é o Lombroso? É claro, um típico italiano do norte, branco, né, com a cara gorduchinha e uma barbicha à la Freud. Sabe? Esse é o Lombroso. Né? É claro que ele não tem nada a ver com nenhum dos modelos de criminosos que ele apresenta lá naquele tratado abjeto. E é claro que aquele tratado não tem ninguém que pareça com o italiano comum do final do século XIX. Né? Tem posições que são inacreditáveis, né? Mas o tema de hoje é um outro tema, não é? O tema de hoje não é, a princípio, preconceito. O tema é sonhos, utopia e esperança. Não é? E, nesse sentido, o tema de hoje envolve, a princípio, essa ideia muito peculiar, que é a ideia dos sonhos. Não é? Ou seja, o que é um sonho e em que medida os sonhos eles são absolutamente indispensáveis para todos nós, eles atravessam o nosso campo existencial, eles se confundem com nós mesmos. Não é? Xandre, vou passar a bola para você de início, então, para você falar um pouquinho sobre essas duas facetas do sonho. Não é? Quando eu estava pensando, não é? Assim, na formulação dos temas, não é? Imediatamente me veio à cabeça o livro do Calderón de la Barca, né? La vida é sueño, né? A vida é sonho. E no livro do Calderón de la Barca, dizer que a vida é sonho significa dizer que a vida é ilusão. A verdade é a verdade aberta pelas Escrituras. Né? A verdade é o mundo de Deus. Ao mesmo tempo, a gente tem a expressão a vida é sonho, no campo que é o campo do iluminismo espanhol, não é? Naquela frase famosa, o sonho ou o sono da razão produz monstros. Não é? Por fim, a gente tem o sonho nietzschiano, não é? É justamente no sonho que o homem se transforma plenamente em artista. Não é? Xandre, vai lá, cara. O tema é teu, não é? Obrigado, Casanova. Boa noite para você. Eu queria, antes de começar um tema, queria fazer uma observação aos seus textos. Os últimos 3 ou 4 textos, inclusive esse, não deveria ser lido por você, cara. Deveria ser lido por um comediante. No início do seu texto, eu vi o Gregório do Vivier lendo, entendeu? Porque a gente que faz o texto e tem uma pegada mais acadêmica, a gente vai para o lado sério. Esse texto, ele é um texto de comédia. Ele tinha que ser lido por alguém que é clown, sabe, que é palhaço. A gente tinha que pensar isso. Se a gente podia gravar, você tinha que escrever para algum comediante ler isso. Se for um palhaço, então melhor ainda, porque tem ênfases que eu acho que são muito mais
fortes se alguém dessa área da comédia for dar essa pegada. Então, eu quero fazer essa observação, porque o seu texto é um bom texto de comédia, excelente texto de comédia. Mas esse tema é um tema realmente profundamente complexo e, ao mesmo tempo, muito bonito, esteticamente lindo. Acho que todo mundo que está nos assistindo, né? Muita gente aqui dizendo boa noite, tudo amigo, amiga nossa, que a gente gosta bastante. Eu acho que esse tema nos chama a atenção, primeiramente, porque o verbo sonhar na nossa cultura, ele deixou de ter um caráter divinatório, como, por exemplo, no Tratado dos Sonhos, de Aristóteles. Aristóteles diz que um dos sentidos dos sonhos é o sentido divinatório. De alguma maneira, tem uma relação sagrada que nos faz antecipar possibilidades de concretização da vida futura. Isso aparece, por exemplo, na cultura de Israel bíblico, né? Quando você tem o profeta que interpreta os sonhos, porque os sonhos são lugares, é um dos lugares aonde a divindade de Israel fala. E, de repente, o sonho começa a ser máscara da verdade, ou começa a ser um peso para a verdade. A modernidade em diante tratou o sonho como um obstáculo à verdade. Né? Uma das tentações cartesianas, né, que é uma das dúvidas cartesianas, que aquilo é uma espécie de tentação, é a gente não perceber a diferença entre realidade, portanto, ausência de sono e de sonho, e presença do sonho, como se estar desperto fosse uma possibilidade do próprio sonho. Como é que a gente chega à verdade se tudo que está em nós pode ser produto de uma imaginação fantasiosa, criadora, que não nos faz distinguir a verdade da fantasia? Mas acontece que os autores que você foi citando talvez nos apontem para outra possibilidade, né? A possibilidade da relação da humanidade com a realidade ser uma relação de produção de configurações. Ou seja, a vida ser por si só poética. Sendo poéticas, ela é fabricadora de imagens. Sendo fabricadora de imagens, ela é por si só um sonho. Se for assim, como diz o Nietzsche, todos nós somos artistas consumados. Ele usa a palavra, nós somos consumados, planificados. E a partir dessa visão, o Nietzsche entende que a tragédia grega ela é a transfiguração pela via do sonho do núcleo mais radical da vida, que é repleto de sofrimento. Então é através dos sonhos que o sofrimento deixa de ser uma acusação moral à vida e o sofrimento passa a ser um combustível para que a vida efetivamente valha a pena. Então, o sonho, ele não é o contrário da verdade, é pelo sonho que verdades radicais são instauradas na vida. E, nesse sentido, o Nietzsche instaura um problema sério. Como faz para a gente ter o sofrimento da vida nas suas múltiplas faces, valendo a pena integralmente, de tal modo que ele não é uma acusação, mas ele é promessa de vida, na expressão que o Nietzsche usou no famoso texto dele, Dionísio contra o Crucificado. Como faz para o sonho ser uma maquinaria de fabricação de configurações pelas quais a vida na sua integralidade vale a pena e, portanto, faça sentido? Então, o sonho ele já não é mais um obstáculo à verdade. O sonho é produtor de verdades que fabricam sentidos pelos quais a vida vale a pena. Sofrimentos valem a pena, as alegrias valem a pena, as belezas são produzidas. Portanto, sonhar é ser. Sonhar não é obstaculizar o ser. Eu acho que os textos que você citou, aliás, os autores, Calderón de la Barca, quando ele fala que la vida é sueño, não necessariamente isso é uma acusação. Aliás, os orientais indianos, algumas linhas do que a gente no Ocidente chama de hinduísmo, que pensam que a vida é sonho, alguns acham que a vida é sonho por ela ser ilusória. Outros acham que o sonho é a ilusão como verdade e não como obstáculo à verdade. A gente poderia pensar isso. Existem verdades que na ilusão dos sonhos sejam efetivamente verdadeiras? Ou será que toda a fabricação de imagens, em verdade, são mentiras camufladas? O tema
assim, o tema do sonho é peculiar, né? Como se a gente pudesse... tem uma passagem... Eu acho que isso está naquele teu livro Morte e Ressurreição dos Deuses, não é? Diga quem és teu Deus, que eu te direi quem és, não é? Eu acho que a gente podia transmutar essa sentença e dizer: digas como tu te relacionas com o sonho e eu te direi quem és. Né? A frase do Calderón de la Barca, assim, que deu ensejo a princípio, né, vida é sonho, tem nessa frase, tem nessa sentença, para o Calderón de la Barca, uma certa melancolia, que é característica exatamente da existência, que é a existência terrena para o cristão. Né? Uma certa melancolia, que é a melancolia de ter de sofrer para se redimir. Ou seja, o sofrimento, por mais funcionalizado que ele seja, de alguma forma ele sempre experimenta alguma coisa com uma certa quebra no seu sentido. Né? Porque, na verdade, é pela queda que você se encontra nessa situação, e é exatamente assumindo de maneira casta o sofrimento que você ressignifica o próprio estado da queda em meio à possibilidade da reconciliação com o corpo do Criador. Mas a vida é sonho aqui, porque a vida é essa ilusão. A ilusão que, de alguma forma, está expressa numa sentença, numa posição como a posição do Pascal com relação ao espírito de finesse, não é? Sabe? Em contraposição ao espírito de geometria. Se você tem fineza no pensamento, você sabe que a geometria é insuficiente, porque vida é sonho, porque vida é ilusão, não é? Porque viver é, de alguma forma, estar apartado da realidade propriamente dita das coisas. E nós existimos numa tradição que é uma tradição que nos acostumou exatamente a isso. Né? Na frase do iluminismo espanhol, na frase o sonho da razão, ou o sono da razão, né? Porque é difícil traduzir, né? Porque é o sueño de la razón. Sabe, tem uma coisa assim de o sonho ou o sono da razão produz monstros, mas isso é peculiar porque isso é um projeto moderno de uma razão insone, não é? Ou seja, é uma razão que não quer dormir. A frase do Descartes, que é a frase famosa, é preciso não conspirar com sono para continuar dormindo. Né? A frase do Kant, com o rio eu acordei do meu sono dogmático. E você tem o tempo inteiro, então, uma contraposição, que é uma contraposição entre a razão e a vigília e o erro e o sono, ou o erro e o sonho. Né? E isso é todo um projeto que é um projeto de um mundo sem sono. Não é? O mundo de uma razão que não dorme, uma razão completamente constante, sem nenhuma possibilidade de arrefecer o seu controle, o seu domínio, uma razão que se expande, que se estende por todos os cantos. Não é? E, por fim, a posição do Nietzsche, que é uma posição muito particular, não é? Que é a posição da transvaloração dessa nossa situação. Não é? Ou seja, você tem toda uma tradição que, diferentemente da tradição oriental, se relacionou com o sofrimento, se relacionou com a dor, a partir de uma negação do sofrimento. Não foi saltando casas que nós nos encontramos na posição em que hoje nos encontramos. Não é? Se há alguma coisa que é claramente característica do homem contemporâneo, é que ele cada vez mais se encontra distante da possibilidade de sofrer. É um mundo extremamente mimado, é um mundo, por mais que o sofrimento tenha chegado a dimensões absolutamente inacreditáveis, abissais no mundo contemporâneo, de alguma forma o que caracteriza o homem contemporâneo é a sua extrema dificuldade de sofrer. E nesse sentido, o que você tem agora é quase como uma espécie de último momento, último grau dessa história de uma negação incessante do sofrimento. E negar o sofrimento, de alguma forma, significa exatamente se apropriar do sonho no que ele há de pior, no que ele tem de pior, não é? Que é o sonho como escamoteação, não é? O sonho como insinceridade. Isso é muito peculiar exatamente
na tua menção à tragédia, não é? Porque a tragédia ela é radicalmente o subir das cortinas, não é? É como se você tivesse literalmente suprimindo o véu. Você está diante do que é. Não é? A tragédia é isso, não é? Assim, eu choro com Édipo porque o destino do Édipo é o meu. É isso que me faz chorar com Édipo. Eu vejo no Édipo o destino que é o meu. E nesse sentido você tem imediatamente uma experiência que é uma experiência radical de unidade de destinos mesmo. Né? O sonho, por outro lado, o sonho pensado como escamoteação, o sonho pensado como essa ilusão que te retira do vínculo propriamente dito com as coisas, isso é sempre um elemento da péssima arte, não é? O Gide disse uma vez uma coisa maravilhosa, né? Eu acho até que eu já citei isso alguma vez por aí. Ele disse: com os bons sentimentos sempre se fez a má literatura. Essa é uma frase maravilhosa, né? Uma frase incrível, né? E o que ele está dizendo é que bons sentimentos são formas escamoteadoras de relação com a existência. Ou seja, fazer arte com bons sentimentos significa bajular o homem médio, não é? O homem que não pode sonhar, o homem sem sonhos. A gente vai falar disso em seguida, não é? Ou seja, o que a gente está tentando fazer é exatamente assumir de maneira radical a posição do Caldeirão de la Barca, né? Sim, vida é sonho, mas exatamente porque vida é sonho, não há nenhuma ilusão por detrás do sonho. Não há nenhuma realidade por detrás do sonho que tornasse o sonho ilusão. Vida é sonho, sim. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, né? A frase maravilhosa do Fernando Pessoa, né, cara? Deus quer aqui significa algo tem que conspirar para que a obra aconteça, não é? Mas quando se conspira, o homem tem que sonhar para que a alma aconteça, não é? É preciso que as forças conspirem, não é? Para que o homem possa sonhar e do sonho surja a obra, né? Como dizia o Goethe, a ousadia contém simplicidade, poder e magia, né? A gente precisa ousar para que a natureza conspire para que algo aconteça, né? Mas isso coloca então o problema, Xandre, da arte num lugar muito particular, não é? Acho que que é para aí que a gente tem que caminhar, não é? Muito bom. Você falou, esse poema do Fernando Pessoa é O Infante. Eu gosto porque ele começa exatamente: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Né? O sonho como esse vínculo entre uma vontade divina e a obra. É isso, e a obra. E isso tem a ver com infante. Isso tem a ver com infância. Isso tem a ver com criança. Né? Não é à toa que uma das grandes metáforas do Nietzsche no Zaratustra, para pensar o mundo como criação, é a criança, é o infante. Né? Eu tenho um poema aqui no Brasil, conhecido, do Menotti Delpicchia, que foi muito bem comentado pelo Milor Fernandes. Se não me falha a memória, o poema diz assim: sonhar é tão doce sonhar, a vida vale a pena nesta terra, talvez pelo sonho que encerra. Eu gosto desse poema. A vida vale a pena na terra pelo sonho, talvez, né? Pelo sonho que ela encerra. Ou seja, esse lugar onde a vida efetivamente tem sentido, vale a pena, pode ser afirmada por si só. E a produção de sonho, eu acho que só poderia ter sido dito por um artista, independentemente de que arte seja. Como, por exemplo, quando a gente pega o Guimarães Rosa, que é o mesmo pensamento do Manuel de Barros. Ambos dizem que só acreditam só há verdade na literatura, porque a literatura é inventada, ou só há verdade na poesia, porque a poesia é inventada. O que eles estão dizendo é que na literatura e na poesia, palavras são sonhos que não representam realidade. Palavras são sonhos que mostram que realidade é sonho. A palavra revela o caráter de sonho
que significa o verbo ser. Se é assim, sonhar não representa nada para além do sonho. A imagem, a ficcionalidade da imagem, ela não tem que ter medida para além da própria imagem. Se a gente levar isso a sério, me parece que a arte, então, ela é o lugar para ficar claro o que significa sonhar. E talvez seja por causa da arte que a gente pode criar medidas analógicas para dizer que em outros âmbitos da condição humana, o sonho é o que faz com que outras instâncias da existência valham a pena. A política não pode ser política sem sonho. A ética não pode ser ética sem sonho. Uma religiosidade sem sonho, na verdade, como diz a tradição judaica, é idolatria. É pequeno demais um Deus que seja coisa. Mais interessante é um Deus que nasce de sonhos e que é ele mesmo um sonhador ou uma sonhadora. Ou seja, se a gente não pensar a arte como medida analógica, talvez a gente perca uma grande oportunidade de pensar o que disse Menotti Del Picchia. Sonhar é tão doce sonhar, a vida vale a pena nesta terra, talvez pelo sonho que encerra. Assim, você falou isso é alguma coisa muito particular, né? Essa discussão para a qual a gente retorna vez por outra, não é? É preciso crescer, mas por que é preciso crescer? Para gerar mais emprego, mas por que é preciso gerar mais emprego? Para ter mais consumo. Mas para que é preciso ter mais consumo? Para crescer e para gerar emprego e para ter mais consumo. Né? Sabe, a gente está, de alguma forma, nesse mata-burro há muito tempo. Sabe, tem muito tempo que ninguém mais é capaz de perguntar para onde, sabe? E isso significa dizer que ninguém sabe mais qual é o caminho, para onde é que a gente está indo, que lugar é esse em que a gente está. E isso esgota por completo a possibilidade de você pensar um país. Né? É como se o Marx ele tivesse sido realizado pela via mais estulta possível. Não é? Você tem lá a frase famosa, não é? da 11ª tese sobre Feuerbach, não é? Os filósofos até aqui interpretaram o mundo, agora está na hora de transformá-lo. Mas quando Marx estava dizendo isso, ele não estava dizendo de jeito algum que a transformação ela não tem que acontecer com vistas a algum horizonte de realização das transformações. Não é? O que está acontecendo com a gente repentinamente é que a política virou literalmente o que na antiguidade era a economia. Né? A economia enquanto essa arte voltada para a administração do oikos, da casa. É na casa que é assim, falta sal, você compra sal. Falta assim, arroz, você compra arroz. Falta batata, você compra batata. Mas você não pode pensar polis assim, você não pode pensar uma cidade assim. E você não pode pensar uma cidade assim, por quê? Porque a cidade não é uma casa. Eu lembro, cara, que uma vez eu estava nessas discussões infinitas que eu tenho com algumas pessoas, porque tenho a possibilidade ímpar de ter amigos. Né? Assim, eu fui militar na minha vida e jogo bola até hoje com as pessoas que estudaram comigo. Então eu estava discutindo com as pessoas e alguém virou para mim e disse: é preciso limpar o Brasil como se limpa um carro. É uma frase, cara, que é absurda em qualquer mundo possível, sabe? Em qualquer mundo possível essa frase é absurda, né? E é absurda por quê? Porque você não vai conseguir limpar um país como se limpa um carro. E se você conseguir, não sei se é bom, sabe? Porque não se trata literalmente de limpar o país. Não é isso que torna um país um país. Não é isso que torna uma cidade, não é isso que torna uma polis. Né? O que caracteriza, de alguma forma, a política em geral hoje é que o homem perdeu radicalmente a possibilidade de sonhar. A política está cada vez mais dominada pela resolução pontual de problemas que são problemas de logística. Sabe, nada mais sintomático do que o ministro da Saúde ser um sujeito que se arroga especialista em logística. Porque parece que é isso que nós precisamos, que é disso que nós precisamos. Nós precisamos de alguém que administre nossa vida. Não! Nós precisamos de sonhos. É disso que nós precisamos.
né? Nós precisamos sonhar um país. É isso que a gente precisa sonhar um país. Sonhar e lutar por ele. Se houve alguma coisa literalmente destrutiva no golpe de 64, não é? É que ele literalmente acabou com nossos sonhos. Esses sonhos se renovaram nos sonhos das diretas, não é? Mas, de alguma forma, a gente esqueceu, não é? Nós nos esquecemos em algum momento do caminho que era preciso sonhar um país, não é? É preciso gestar em algum lugar do sonho o país que habita em nós, não é? Ou seja, essa coisa meio louca de você já não ter mais políticos que, de alguma forma, consigam concentrar em si a gestação, que é a gestação de um mundo comum, não é? Essa coisa absolutamente louca, não é? É isso mesmo, né? Uma ética sem sonho, é uma política sem sonho, de certa forma, uma estética sem sonho, cara. É uma estética sem sonho, é esse mundo no qual assim, nós vamos sendo tragados, não é, cara, para a ficção dos heróis em quadrinhos, não é, cara, assim, que essa coisa da ficção, assim, dos blockbusters em geral, né? É a arte reduzida, a sua dimensão mais torta, não é? É arte como diversão no pior sentido da palavra, não é? Não é Franz Capra, não é Franz Capra, não é assim, não é aquilo que diverte e é bom. É muito louco, sabe? A gente tem que passar para o próximo tema, Xandre, assim, mas esse tema quase que a gente precisasse abrir um outro lugar para falar disso, né, cara? Acho que a gente tem que chamar alguém, assim, algum cientista político, assim, para a gente conversar sobre isso, né? Como é que é possível você o tempo inteiro analisar a política sem paradigma, não é? E não é paradigma no sentido normativo do termo, não. É sem discutir projetos específicos, não é? Sem discutir alguma coisa assim que nos traga o horizonte, né? Para discussão, mas é engraçado essa coisa do sonho, né? Era esse o tema que a gente estava a princípio discutindo, né? Que o quanto ninguém consegue viver sem arte, não é, cara? É uma coisa peculiar, não é? Mesmo os seres mais toscos, não é? Precisam de alguma dimensão de narrativa, né? Precisam de alguma experiência, por mais pobre que seja, não é? De novela, de seriado, de alguma coisa. Não é preciso ir ao cinema, nem que seja para ver um filme mas o cara precisa, né? Essa nossa necessidade de narrativa é alguma coisa que quase traz consigo o seu autoesclarecimento, né? Como se fosse a nossa necessidade de realidade, não é? Como a vida é falsa sem sonho, não é? Acho que é uma coisa que a gente podia dizer, né? Como a vida é falsa sem sonho. Mas, Xande, para passar para você, para o tema, a gente tem que falar de utopia, caramba, não é? Porque esse era o ponto, né? Utopia, atopia, distopia, não é? Ou seja, a vida é sonho, que é, mas é, né? Mas exatamente por isso tem um certo elemento de utopia, de atopia, de distopia na vida. Né? Era esse o ponto seguinte, né? Ou seja, sonhos, utopia e esperança. Né? Mas vamos lá falar da utopia. Bom, cara. Você sabe que o Rubem Alves é um dos autores no Brasil, né? Faleceu recentemente, que mais produziu textos sobre esperança, utopia e o problema do sonho na vida humana. Ele escreveu parte da obra dele em inglês, quando ele foi perseguido pela ditadura, ele foi presbiteriano, pastor presbiteriano e perseguido. E foi para os Estados Unidos fazer o doutorado dele, né? E escreveu um texto que foi publicado imediatamente como Teologia da Esperança Humana. Antes, era a tese dele, de ser defendida. E se tornou top 10 durante quase 3 meses. E eles foram obrigados a aprovar em Princeton, eles não queriam. E logo depois ele produz um texto chamado Tomorrow's Child, que foi publicado no Brasil com o título A Gestação do Futuro. Os dois textos têm o mesmo tema, que ele é obrigado a atravessar uma questão bem importante.
qual o lugar da condição humana, uma vez que seres humanos eles não vivem necessariamente refém dos fatos, mas o ser humano também tem a possibilidade de ser inspirados para produzir feitos, para criar, portanto, como os gregos faziam na narrativa dos mitos, sobretudo dos heróis. Inspiração em grego, entusiasmos, é através de uma narrativa que às vezes era sobre Aquiles, você sentia uma divindade atuar em você. Não para você copiar Aquiles, mas para você produzir grandiosidades a partir de Aquiles. Ou seja, a narrativa desloca você do seu lugar para você gestar o que ainda não é. O que ainda não é um fato. E, portanto, tem que ser gestado, tem que se engravidar. E aí o Rubem Alves se pergunta, como é que a gente faz para levar a sério isso? Já que nós somos isso, esse não lugar. Ele usa um texto de Camus, né? Eu estou vendo que a Carlinha, nossa amiga e aluna lá da UERJ, que está fazendo tese em Camus, está aqui participando com a gente, mas ele usa um texto de Camus, mas, sobretudo, ele traduz um verso de Paul Valéry, que diz o seguinte, na tradução dele, o que seria de nós sem as coisas que não existem? E ele termina respondendo à pergunta do Paul Valéry. Ele diz, as coisas que não existem nunca são coisas. E nós só vivemos por causa do que não existe. Ou seja, é o não lugar o nosso lugar. Palavra grega, utopia. É o não lugar. E aí ele pergunta, mas qual é o poder de atração do não lugar? É o poder de gestar o futuro no presente. É o poder de nos fazer fabricantes do que não é. E quando for, a gente vai estar grávido do que ainda também não é. Então, de certa maneira, a gente tem que levar a sério essa palavra que a gente usa no cotidiano, que geralmente ela é enquadrada no âmbito geométrico, lugar. Qual é o lugar da condição humana? Nós somos, usando uma palavra do Deleuze, do Guattari, nós somos territorializáveis, as últimas consequências? Ou será que os nossos lugares são eivados de não lugares? Ou seja, utopia não é a força, como um imã, que nos faz poetas e poetisas, criadores de futuros, grávidos de futuros, exatamente porque o presente, ele sempre se move nos não lugares desses futuros. Utopia, ela não diz respeito, então, a qualidades outras de futuro, e não a mecânica de continuação contínua do presente no futuro, que uma sociedade tecnocrática faz com que a gente seja de maneira tão servil, né, afeita a isso, meramente adaptados à força das circunstâncias e, portanto, à ditadura dos momentos. Será que na utopia não está falando para a gente que futuros qualitativamente outros têm que ser gestados? Não é o nosso lugar, os não lugares desses possíveis futuros? Ou seja, será que o presente não é eivado? Olha só, presente, problema temporal, não é eivado do não lugar do futuro? Não é o futuro um outro lugar que necessariamente não tem lugar em lugar algum? O que seria de nós sem as coisas que não existem? Na verdade, antes de prosseguir, Xander, acho a pergunta do Rodrigo é uma pergunta importante, não é? Assim, do Rodrigo Cunha, não é? Que está aqui no chat, não é? E importante, bom, primeiro dizendo, cara, que eu acho que a política ela virou um caso de hospício, não é um caso de polícia, não é, cara? Boa parte do problema da gente vem da tentativa de transformar a política em caso de polícia, não é? Sabe, todo esse moralismo que sempre foi apropriado no interior da sociedade brasileira para dar ensejo, para dar lugar aos sentimentos mais torpes, mais sórdidos, mais sujos, não é? Sabe, a todo esse sadismo boçal que alimenta a vida das pessoas. Hoje eu acordei, cara, e escutei uma pessoa falando sobre a situação dos presídios paulistas. E a situação dos presídios paulistas, ela é tal
que, no meio da pandemia, com um aumento que é um aumento de 50% em uma semana do número de casos, as pessoas fizeram racionamento de água, elas suprimiram testagem, elas mantiveram as pessoas aglomeradas, porque, como a gente sabe, né, presos são todos pretos, e se não são pretos, são pobres, e se são pobres, são como pretos, como diz o Caetano no Tropicália 2, não é? Sabe, são todos pobres, e enquanto pobres, pretos, ou como pretos, e nesse sentido, tanto faz, deixa eles morrerem lá, sabe, essa indecência, que é a indecência de todos nós, e as pessoas chamam isso de um determinante do homem de bem, sabe? Isso não é um caso de polícia, não, cara. Isso não é um caso. Essa sordidez não é assim, não é a sordidez criminosa, que a sordidez criminosa do roubo, do delito. Ela é de um crime mais profundo, é uma mácula mais imensa na alma humana, sabe? É alguma coisa que devia envergonhar qualquer pessoa. Sabe, as pessoas elas se vangloriam da sua honestidade, elas se vangloriam do fato de serem, cristãos, e olhe só, sabe? Elas são cristãs e olhe só o cristianismo coexistindo com o sadismo mais inacreditável. Bom, mas a política, nesse sentido, ela perdeu completamente seu sentido. Bom, como é que a gente faz para resgatar esse sonho da política? Não é? Eu acho que tem duas possibilidades aqui, pelo menos, logo de saída. A primeira é que é preciso produzir ideias políticas. É preciso sair dessa discussão, sabe, absolutamente infrutífera. Se você pensar o que a Carla falou, né, eu acho que a gente flerta um pouco com uma certa mediania desses encontros em geral nas lives, quando a gente discute questões que são questões óticas, mas o que a Carla falou tem um certo sentido, sabe? A gente tenta fazer aqui filosofia uma vez por semana, e fazer filosofia significa sair dessa discussão, que é a discussão sobre os problemas que são os problemas do abandono dos liberais no governo, né? Sabe? Análise política é cada vez mais, e isso, as boas e as ruins, é cada vez mais alguma coisa que é leitura técnica do que está acontecendo. Sabe? Ninguém sonha mais uma política. Sabe? Ninguém sonha mais um país. Você fica incessantemente preso nessas discussões, são as discussões sobre o que alguém precisava fazer para que, na verdade, não houvesse um número tão grande de mortes. Tá bom, isso é muito importante. Mas, para além disso, é preciso sonhar um pouco, não é? É preciso, de novo, poder falar que país a gente quer. Não é? O que a gente precisa para escapar dessa situação na qual a gente se encontra, não é? Então, assim, acho que a primeira coisa é isso, a gente precisa sonhar de novo. Então, a gente precisa de filosofia, a gente precisa de poesia, a gente precisa de arte, em geral. Né? Por outro lado, a gente precisa analisar o que está na base desse mundo, completamente tomado pelas discussões técnicas. Né? E, nesse sentido, essas palavras são palavras importantes. Né? Utopia, atopia, distopia. Quando você pega utopia, a palavra utopia é uma palavra muito marcada na tradição pela ideia de que a utopia ela apresenta para você uma espécie de situação ideal pela qual justamente o presente precisa se orientar. Né? Dizer, por exemplo, que as utopias não se realizam não é uma crítica às utopias. E não é uma crítica às utopias porque as utopias não pretendem se realizar. Porque as utopias funcionam exatamente como um horizonte de aproximação. Né? Tem um fragmento lindo do Novalis, num texto chamado Fichte-Studien, né? Estudo sobre Fichte, e o Novalis diz a metafísica ela busca o incondicionado. Mas o incondicionado, a palavra alemã para incondicionado, na sua constituição, tem a palavra coisa, Ding.
das unbedingte. O incondicionado é o não coisificável. O Novalis prossegue. Nesse sentido, a metafísica ela é uma contradição, porque ela quer o que não pode alcançar. Ela é utópica por essência, a gente podia dizer. Mas isso não é um problema para a metafísica. Por quê? Porque, como o Novalis comenta logo em seguida, a metafísica é uma aproximação ao infinito. É justamente porque ela é utópica que ela busca incessantemente se aproximar desse ideal que a norteia. Não é? O Heidegger, de uma maneira absolutamente feliz, num texto chamado A Pergunta sobre a Coisa, diz: todo pensador, todo filósofo tenta saltar por sobre a própria sombra. Mas isso não é um problema, porque quanto maior o filósofo, maior a sombra que ele projeta e maior o salto que ele tenta dar. Só um filósofo conseguiu saltar por sobre a própria sombra, Hegel, que mergulhou direto no sol. É uma imagem dessas que os filósofos, vez por outra, têm. Os filósofos que são econômicos com as imagens mais do que os outros. Mas atopias, por exemplo, não são bem assim, sabe? Tem uma discussão na recepção do pensamento platônico sobre se a república seria utópica ou atópica. Porque na atopia, a tensão fundamental, o elemento estrutural, não é o ideal, mas é justamente o poder, que é o poder de quebra que as atopias produzem. O poder da atopia é o poder incessante de revelar exatamente uma certa dissonância em relação à cidade real, à cidade efetiva. Sabe? Nesse sentido, a gente precisa chegar e dizer: a República é muito mais uma atopia do que uma utopia. Ela não está pretendendo simplesmente mostrar para a gente um ideal de cidade que a gente tem que perseguir. Ela está tentando jogar uma tensão, uma dissonância na cidade histórica. É isso que ela está fazendo. Mobilizar a cidade histórica, fazer com que essa cidade recupere justamente a sua tensão, a sua historicidade. Distopias, por outro lado, bom, a gente está repleto disso, a gente está repleto de experimentos distópicos, cara? Se a gente pensa, por exemplo, no sucesso do Black Mirror, no sucesso de uma série como Years and Years, que é engraçado que é uma série que tentou projetar o que ia acontecer daqui a 10 anos, mas ficou completamente caduca por conta do coronavírus. Mas distopias não são nem utopias nem atopias, porque distopias são justamente descrições de caminhos possíveis, sabe? É onde a gente pode chegar. É isso, por exemplo, que a Atwood faz, assim, no Conto de Aia, quando ela tenta pensar uma sociedade que é uma sociedade ultra-religiosa. Sabe, o que vai acontecer se o Brasil, daqui a 20 anos, se tornar literalmente o que está parecendo que pode se tornar? Uma espécie de distopia evangélica. O que eu chamaria de um apocalipse zumbi. Sabe, o que aconteceria assim, se a gente daqui a um pouco tivesse, Essas palavras são engraçadas, cara? Por detrás de cada palavra tem um universo, cara? É isso que, assim, que a gente tem que dizer, Cada palavra envolve em si um universo, cara? Você puxou o véu, imediatamente as coisas elas se revelam, Xande, pega daí, vai. Muito bom, Casanova, muito bom. É boa essa recontextualização conceitual, porque primeiro a gente usa essas palavras ou como ausência de lugar, no caso da atopia, ou como não lugar para o qual a gente quer se encaminhar, no caso da utopia, ou como a inviabilidade de lugares, no caso da distopia, a ausência de futuro, coisa, por assim, exemplo, ou só para futuro... completar isso que eu estava dizendo, assim, que me veio à cabeça agora quando você falou, é que um amigo do Platão, o Dion, tentou implementar a República a ferro e fogo. E tem uma carta do Platão, na qual Platão diz: a justiça, levada às últimas consequências, é a pior das injustiças. Cara, essa frase nunca foi tão atual. A gente está vivendo esse calvário, assim, mas absolutamente inacreditável,
nesses últimos 18 meses, em função de não ter escutado essa palavra. A justiça levada às últimas consequências é a pior das injustiças. Sabe, esse bando de justiceiro que ganhou o espaço, né? Sabe, a República, ela literalmente, por Platão, ela tem de permanecer uma não-utopia mesmo. Ela é um não-topos. Não é assim? Ela é uma atopia, no sentido que você estava dizendo. Né? Mas vai lá, segue aí, Xandro. Foi só um... Não, excelente. Eu acho que a gente tem que recontextualizar as palavras para ver qual é a força, a potência que elas carregam consigo. Né? No nosso caso aqui, a nossa proposta é vincular tudo isso a esse tema principal, que é dos sonhos, como uma espécie de potencializador das possibilidades poéticas da gente ser no mundo. Né? E você tocou no caso da política, no caso da arte, mas é essa potência poética de ser no mundo, com todas as injunções que isso traz consigo. E eu gosto da sua fala, porque ela, de alguma maneira, não só nomeia, mas como ela traz uma série de horizontes, sub-horizontes, que essas palavras que a gente usa no cotidiano comportam e que a gente não esclarece as últimas consequências. Me parece que isso abre espaço, então, para o tema da esperança. É um tema extremamente delicado, ao meu ver, por alguns motivos. Primeiro, que a nossa tradição, o que a gente chamou de Ocidente, que é um problema seríssimo isso, mas o que a gente chamou de Ocidente, que tem relação com a Grécia, nunca teve na palavra elpis, a palavra grega esperança, algum sentido positivo, então, na sua matriz. Se a gente olhar, por exemplo, né, Hesíodo, quando ele fala sobre o mito de Pandora, que a esperança é aquilo que fica, por último, na caixa que é dada pela Pandora, né, dado pelas divindades a Pandora, como a caixa das piores maldições, não são quaisquer maldições, piores maldições. A gente vai entender, então, que a esperança é uma maldição. A esperança não tem nenhum tem um caráter virtuoso ou um caráter moralmente positivo. Quando isso migra para o cristianismo, isso ganha uma outra possibilidade de significação. No cristianismo, nos primeiros 4 séculos, Hannah Arendt mostra isso muito bem num texto chamado Religião e Política. O problema do inferno se tornou uma questão política a partir do século IV. O céu se tornou também uma possibilidade política. Mas tirando do horizonte político, o que está em jogo no céu e inferno é alimentar certas possibilidades de vida no mundo. O céu é a esperança de quem vive no mundo segundo a graça de Deus. Então, a gente projeta no post-mortem uma qualidade hipertrofiada de plenitude de vida que vem atrelada à palavra esperança. O problema é se esperança é um substantivo que nos faça esperar o melhor no futuro ou esperar o pior no presente, como no caso das maldições das divindades na caixa de Pandora. Será que esperança tem a ver efetivamente com o substantivo? Se não tem a ver com o substantivo, o que significaria, então, esperança? Né? A obra do Ernest Bloch, O Princípio Esperança, uma obra de 3 volumes, né? Está traduzido lá pela editora da PUC-Rio, pela Contraponto, né? Uma obra extremamente poderosa filosoficamente. Ela mostra um dado que me parece essencial para entender o sentido dentro do nosso debate da esperança. Ele diz que a esperança é um problema ontológico. Ontológico, porque o nosso ser é sempre um vir a ser. É sempre um tornar-se. Mas esse tornar-se é sempre qualificado. Quem nós nos tornamos? Que modo de ser é esse que tem a ver com o devir histórico que é o nosso? Se a esperança ela aparece como um problema ontológico, que possibilidades de se tornar humano são abertas em meio à esperança? Portanto, que qualidades ontológicas aparecem no nosso horizonte de realização? Se é assim, o Paulo Freire está certo. Na Pedagogia da Esperança, ele diz com todas as letras: esperança vem do verbo esperançar.
a gente substantivou no verbo esperar. Se a gente não reconduzir esperança ao verbo esperançar, a gente vai estar sempre refém de alguma espera. Seja espera pelo melhor, seja espera pelo pior. Mas ele diz uma coisa que o Rubem Alves diz que ele está certíssimo. Se a esperança tiver a ver com o verbo esperar, ela vira otimismo. Porque a gente vai estar, de maneira muito técnica, lidando com as situações, esperando moralmente o que seria o melhor das situações. Então, a gente tem uma análise de conjuntura que nos permite dizer, a partir desses fatores, com certeza vai acontecer tal coisa. Então, a gente tem uma lida extremamente funcional com o presente e otimista com o futuro. Rubem Alves diz uma coisa que me parece extremamente importante, que está baseado na obra do Ernest Bloch. Talvez a esperança seja o contrário do otimismo. Porque a esperança, o otimismo, ele está ligado a essa expressão que nós usamos no português corriqueiro, por causa de. Se eu perguntar, Casanova, por que você acha que amanhã vai ser melhor? Por causa disso, disso, disso e disso. Você justifica de maneira muito funcional e utilitarista. Você justifica com o por causa de. A esperança, do verbo esperançar, diz o Rubem Alves, baseado no Ernest Bloch, tem a ver com a despeito de, com a imprevisibilidade, com a impossibilidade de calcular. Heidegger, 1921, naquele curso que ele deu sobre introdução à fenomenologia da religião, ele analisa nas cartas de Paulo a palavra elpis, a palavra esperança. E o Heidegger não diz que em Paulo esperança tem a ver com a glória futura que a fé já espera por causa da graça de Jesus Cristo e assim por diante. Ele diz o contrário. Esperança não tem a ver com o cálculo do que acontece no futuro. Tem a ver com a coragem de se lançar antecipadamente na imprevisibilidade do futuro. O futuro não é calculado. O futuro é assumido corajosamente. Por isso, me parece que, se a gente está levando a sério utopia, distopia, atopia e sonho, está na hora da gente levar a sério a radicalidade do verbo esperançar, que tem muito mais a ver com imprevisibilidade do que com cálculo. Tem muito mais a ver com a despeito deco do que com otimismo. E se é assim, somente os loucos e loucas que sonham sabem o que é pagar o preço por ser esperançoso ou esperançosa. Somente em meio a uma luta que eu não sei o que virá, eu posso saber como é que eu faço para viver esperançando e não necessariamente esperando. Esse, na verdade, era o problema, né? Assim, nós acabamos chegando nesse ponto, né? Porque esse é o problema das utopias em geral, sabe? Se você consegue projetar um lugar que é um lugar onde idealmente as relações se dão, o que acaba acontecendo é que esse lugar passa a funcionar como uma espécie de norma para a orientação de todo o processo histórico, né? Por isso dá um medo enorme quando você tem sonhos muito concretos também, né? Ou seja, esses sonhos que são sonhos que aparecem quase como se você tivesse literalmente que submeter a totalidade a ele. Tem uma passagem ótima da República, né? Que é uma passagem na qual o Sócrates estava assim, completamente feliz, né? Assim, com o que ele tinha realizado até então, e ele vira então para o Glauco e diz: olha, eu acho então que agora assim, as coisas chegaram ao seu termo, e o Glauco, de maneira muito inesperada, vira para ele e diz: Sócrates, tu não criaste uma sociedade de homens, tu criaste uma sociedade de porcos. É muito engraçada essa passagem, porque o que o Sócrates, o Glauco está dizendo é que uma comunidade, uma sociedade ideal, ela não pode ser uma sociedade de homens, né? E é muito engraçado porque o Sócrates, nesse momento, então, faz um meia-culpa e traz de volta os vícios. É muito engraçado. Ele traz de volta os vícios. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos trazer de volta os vícios, né? Porque você não pode, literalmente, esse é o risco do pensamento utópico.
né? O risco do pensamento utópico é ser normatizante, né? Por isso, pensar significa incessantemente se abrir para esse lugar que é o lugar tenso do processo, a gente pode dizer, né? In media vita, né? O problema é o caminho é o que está em questão, né? Não é você ter um sonho único na sua vida e ficar incessantemente lutando por ele, né? Mas você saber incessantemente recobrar essa abertura, né? Essa confiança no porvir, como dizia o Nietzsche, né? Ou seja, essa abertura para o porvir que é tão constitutiva. Por isso as atopias são mais bem-vindas, não é? Na última vez eu estava comentando isso. Tem gente que acha que esquerda literalmente se casa com ideologia, não é? Mas quando alguém de esquerda olha para uma pessoa e diz, cara, você não pode dizer uma coisa como essa, não é? Sabe, quando você comenta um texto, não é que eu quero dizer para alguém como é que alguém precisa se comportar, não é? Não é que eu tenho para o outro uma medida do seu modo de ser, mas é exatamente porque isso que alguém faz ou diz está imediatamente marcado pela destituição radical do lugar do outro, né? Esse é o problema. Eu não quero dizer para você como é que você tem de agir. O problema é que esse teu modo de agir se constitui por uma destituição do outro. Eu não quero que você haja como eu, de jeito algum. Eu sou, nesse caso, um adepto máximo do Groucho Marx. Eu só entraria num clube que não me aceitasse como sócio. Não quero de jeito nenhum que as pessoas sejam do meu partido, né? Sabe, o partido que é o meu, né? Não, eu não quero que você seja como eu. Mas o modo de ser que é o seu, ele é constituído por destituição dos outros. Esse é o problema, né? É justamente o fato de que o teu modo de ser não acolhe, não abarca, não está afeiçoado pela alteridade, pela estrangeiridade, né? Uma ética, uma educação. Xande, acho que esse tinha que ser o tema da próxima, sabe? A gente voltar ao Paulo Freire, voltar à educação, né? E pensar uma educação para a alteridade, uma educação não normativa, né? Eu estou lendo agora, cara, a carta do Kafka ao pai. É de uma coisa tão comovente, cara. A carta do Kafka ao pai, né? Chama Carta ao Pai, é um póstumo do Kafka. Cara, é tão comovente ver o Kafka o tempo inteiro dizendo para o pai: você sempre me intimidou, você sempre se constituiu para mim como medida, você jamais deixou eu ser. Sabe, as pessoas são assim, né? Eu outro dia estava andando na rua e uma mãe vira para a filhinha e diz: olha o respeito. E eu imediatamente pensei: cara, como é que você era quando você era menor? Como é que você era quando era criança? Né? Quer dizer que você só consegue imaginar uma educação reproduzindo com seu filho essa lógica que é a lógica do me respeite? É mesmo? Porra, não! Né, cara? Cara, assim, eu não canso de pensar isso, sabe? Em que ponto lá, assim, da revolução cultural, né, da revolução sexual dos hippies e dos beatniks, né, cara, que a gente se desencaminhou e foi parar nessa quinta avenida dos yuppies, não é, cara? Que coisa louca, não é, cara? Assim, essa estigmatização do mundo junkie, não é? E a idolatria dos yuppies, não é? Porra, esse foi um experimento que não deu certo, né? Xande, acho que a gente tem que acabar alguma hora, né, cara? A gente tem que acabar alguma hora, né? Mas é só para assim, para concluir, entre as utopias e as atopias, eu fico sempre com as atopias, sabe? Eu estou sempre com as atopias. Utopia eu estou fora. As distopias me são caras. Porque elas revelam os riscos, não é? Os riscos que são... Já imaginou se esse projeto der certo e daqui a 20 anos
o Brasil se tornar uma espécie de reprodução dessa figura abjeta que nos governa. Já imaginou? Né? Já imaginou? Escolas cívico-militares, já imaginou uma coisa como essa? Eu passei 7 anos da minha vida em escolas militares. 7 anos da minha vida. Não guardo saudade desse tempo. Não consigo imaginar que isso possa ser um modelo de educação para ninguém. Né? Por mais que eu tenha atravessado esse tempo, né? Por mais que, assim, isso tenha deixado alguma marca em mim, né? Mas não consigo. Mas já imaginou um mundo de crianças uniformizadas? Que coisa! Que coisa! Não, isso não é uma utopia, não é uma atopia, não é uma distopia, isso é pesadelo mesmo. Isso é só pesadelo, é só pesadelo, é só pesadelo. Eu, de vez em quando, acordo de manhã e fico pensando nisso mesmo. Será que aconteceu mesmo, né? Sabe, será que aconteceu? Eu fico pensando assim, né? Aí demora uns 2, 3 minutos até que eu assim, tome coragem para levantar e diga: não é sonho, não, cara. Sonho não podia ser, né, cara? É ficção barata, né? É ficção barata, não merece esse nome, né? Mas, Xande, é isso. Pô, tem mais alguma coisa a dizer ou você vai direto para o seu refúgio no inferno, né, cara? Porque o refúgio no inferno é isso, né, cara? É o que nos resta, porque, como eu sempre digo, ao final, nós estamos num lugar stranger than paradise, né, cara? Mais estranho do que o paraíso, né, cara? Então, é isso, né? Só dizer uma última coisa antes de me despedir de todos. Cara, a partir de amanhã, o Persistência da Burrice e o livro do André Duarte, o Pandemia e Pandemônio, ensaio sobre a crise da democracia brasileira, os dois estarão disponíveis na Via Veritas, né? Então, amanhã essa obra que eu preciso confessar que me deu um prazer enorme de escrever. Por mais que eu me sinta todo dia diante da sensação, né? Um amigo meu, Gabriel Barroso, que uma vez virou para mim e disse: Casanova, você vai passar a vida inteira escrevendo a persistência da burrice, né? Porque a burrice não tem fim. Então, todo dia você vai descobrir que você tem que escrever um aforismo novo, né? Mas por mais que ela pareça para mim uma maldição, né? A maldição da persistência da burrice, me parece que é o tema do nosso tempo. O perigo da burrice. O perigo da burrice. Sabe? Esse é um tema fundamental. A burrice é perigosa. E ela é perigosa porque a burrice ela está muito próxima do poder. Sempre. Sempre. Onde há burrice, há poder. Pode ter certeza. Se não efetivo, potencial, digamos assim. É muito mais difícil, cara, é muito mais difícil a inteligência galgar o lugar de destaque no poder do que a burrice, por razões tortuosas, né? Mas era isso, Xande, pô, termina aí com o Refúgio no Inferno, né, cara? E se tiver um lugar para mim aí, cara, pô, reserva um colchão quentinho, né, cara? E vamos torcer para que o inferno não tenha os mesmos carcereiros das prisões brasileiras, né? Porque, cara, se for assim, cara, né, cara, a gente está sem saída. Muito bom. Para você, cara, cuidado que a sua maldição vai ser outra. O céu dos evangélicos. Aí, meu camarada, cuidado, hein? Mas vamos lá. Eu tinha escrito um texto que era quase uma paráfrase do discurso do Memorial States do Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Eu deixei de lado porque hoje, dia 12 de agosto, é um dia comemorativo dos presbiterianos no Brasil. E os presbiterianos, desde 1859, com Ashbel Green Simonton, eles vêm assumindo certas posturas um tanto delicadas na cultura brasileira. Nós temos 2 ministros que são pastores presbiterianos, da Justiça e da Educação. Então, eu queria pegar um outro pastor presbiteriano que pensou o contrário. Rubem Alves foi um dele, outro foi Jonas Rezende. Escreveu um texto, final da década de 1980,
que foi declamada, uma poesia declamada por Chico Anísio, no final de um programa dele. A poesia se chama Utopia. Eu queria, então, terminar em homenagem a ele e a essas resistências que ainda existem, apesar de poucas, declamando esse poema dele que tem a ver com o nosso tema. O texto diz assim: sonhei que o asfalto afagava em seu calor os pneus frios da noite namorando a lua. Muitos teimando que a lua era só sua, porém havia canções de paz nas praças e nas ruas. E os carros passeavam em largas avenidas, zigue-zague de rodas e mais humor à vida. Todos os automóveis sem luz alta, ninguém mais ousa aborrecer o seu irmão. O afeto vale a quem está na mão, e contramão morreu caduca a lei do talião. Sonhei que o bloco de aço e de cimento fez-se tão somente um quarto de ternura, portas e trancas, apenas braços dados. Andarilhos aprendem finalmente o que é fartura. O tostão que lhes custava a vida, saúde, quase tudo, já vale como o ouro de um ladrão graúdo. Sonhei que o homem e a mulher, por fim, reconheceram a loucura de mentir amor à guerra, de negar seu voto em defesa da igualdade entre povos, culturas e religiões da terra, menosprezando o verdadeiro amigo, envenenando a taça do inimigo, fustigando o fraco com mortal castigo, e só fingir que ama a plena liberdade de cada humano em sua vida inteira, pautando todos os atos na própria verdade. Sonhei que seres humanos passaram a ter paciência quando seus olhos domaram a violência, e sem religiões, sem culpas nem fronteiras, sem exércitos, guerras ou fogueiras, sem ânsia de céu nem medo do juízo, a cidade dos seres humanos era um sorriso.